Existem inúmeras correntes elétricas que podem ser utilizadas para mais diversas áreas. Na área da estética, nós vamos enfatizar 5 correntes, que são as correntes galvânicas, as correntes de microcorrentes, as correntes farádicas, as correntes russas e as correntes Alce, que também podem ser chamadas de correntes australianas. Existem outras, né, como vocês podem observar nesses slides, mas elas não serão abordadas nesta apresentação. Começando pela primeira corrente, que é a corrente galvânica. Essa corrente ela foi descoberta muito antigamente. Foi em 1780 por Luigi Galvani. Qual que é a característica dessa corrente? Ela é uma corrente considerada contínua, ou seja, o valor dela é sempre constante. E como o valor dela é sempre constante, nós sempre utilizamos uma intensidade em miliamperes. Essa corrente ela pode ser incidida no paciente com polaridade positiva, negativa ou ambas. Então, como eu tenho a polaridade positiva ou negativa, eu posso trabalhar com uma corrente unidirecional. Se eu trabalho com positivo e negativo, eu vou trabalhar com uma corrente bidirecional. Se eu trabalho com uma corrente unidirecional, ela sempre vai ser assimétrica. Consequentemente, não equilibrada, e ela vai acumular cargas elétricas, ou seja, os meus íons. Agora, se minha corrente for bidirecional e o tamanho do positivo for igual ao negativo, ela vai ser uma corrente simétrica, equilibrada e não vai acumular cargas elétricas, ou seja, não vai acumular íons. Ok, com todas essas características, o que se pode aplicar esse tipo de corrente? Então, se usa a corrente elétrica para fazer o processo de iontoforese, que também é chamado de ionização. Agora, uma coisa que eu tenho que ter em mente, essa corrente nunca vai ser usada para estimulação nervosa, ou seja, não vai ser usada para contração muscular. Então, a corrente galvânica, ela possui todas essas características, o que permite uma aplicabilidade aí muito grande na área da estética. Falando um pouco da técnica de iontoforese ou ionização, essa técnica ela utiliza, né, a corrente galvânica para que os íons que estejam, né, num cosmético sejam empurrados para a pele. Uma coisa que eu tenho que ter em mente é que o ativo que eu vou utilizar na pele, ele deve ser ionizável. Ou seja, quando eu aplico a corrente galvânica, esse ativo ele vai se ionizar. E além disso, quando eu compro o ativo para aplicar na pele do paciente, lá deve mostrar a polaridade, se é a polaridade positiva ou se é a polaridade negativa. Então, o que eu vou utilizar para aplicar esse tipo de técnica? Então, primeiro eu vou observar se o ativo é positivo ou negativo. Observei que o ativo é positivo, então eu vou usar uma corrente galvânica também positiva, porque positivo com positivo eles vão se repelir. Em virtude disso, eu vou empurrar esse íon, que seria o ativo, por meio da pele. Então eu vou provocar
maior absorção desse ativo. E dependendo do ativo que eu utilizo, eu posso ter inúmeros objetivos. Por exemplo, se esse ativo for iodo, zinco, cobre, o meu objetivo é de curar feridas. Se eu utilizar dexametasona, o meu objetivo são efeitos anti-inflamatórios. Se for lidocaína, eu vou provocar analgesia no local. Se for hialuronidade, eu vou provocar melhor circulação nos tecidos. Se for o ácido salicílico, eu vou reduzir a inflamação e a dor. E se eu utilizar os ácidos acéticos ou os acetatos, eu vou quebrar calcificações. Então essa técnica em ontoforese ou ionização, ela serve para usar corrente elétrica galvânica, que é uma corrente contínua, num ativo que tem que ser ionizável para empurrar esses íons melhor por meio da pele. Ou seja, eu vou provocar melhor a absorção. Além dessa técnica, eu também utilizo a técnica do desencruste. Para que serve essa técnica do desencruste? Ele vai melhorar, né, as regiões que possuem seborreia e oleosidades. Como que eu faço isso? Eu utilizo também corrente galvânica, só que com um eletrodo que a gente chama de ponteira gancho. E essa ponteira gancho eu vou utilizar um algodão que vai ter um ativo, né, acoplado. Esse ativo vai fazer com que eu diminua, né, as características, né, de oleosidade na pele. E é claro que eu tenho que dimensionar isso muito bem para eu não retirar completamente a oleosidade da pele. Além dessa ponteira gancho, eu tenho que usar uma placa de alumínio, porque eu tenho que usar sempre 2 eletrodos. Então, um é a ponteira gancho e o outro é a placa de alumínio. E essa placa de alumínio, né, vai ter uma esponja vegetal abaixo da região do ombro, então geralmente a gente utiliza nessa região, que vai ter a característica dispersiva. Então a ponteira gancho vai ser ativo e a placa de alumínio vai ser o dispersivo. O ativo que eu utilizo aqui é a solução de carbonato de sódio. É o que vai garantir a redução da oleosidade da pele.